E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O volante Zé Gabriel, que chegou ao Coritiba em agosto, pode ter encontrado seu novo lar. Emprestado pelo Vasco até o final da temporada, o futuro do atleta na equipe paranaense ainda está sendo analisado, e as perspectivas para a próxima temporada são incertas. Desde sua chegada ao Coxa, Zé Gabriel tem sido uma peça importante no esquema do time, começando como titular e acumulando 14 partidas. No entanto, apesar de sua regularidade em campo, o Coritiba não alcançou seu principal objetivo do ano, o tão esperado retorno à Série A. Atualmente, ocupa a 10ª posição no campeonato, já sem chances de subir. Essa possível permanência de Zé Gabriel em Curitiba surge como uma grande dúvida. O jogador, que tem se mostrado comprometido, pode ser uma das peças-chave para o futuro do Coritiba, ou pode estar apenas passando por uma fase de adaptação até o final de sua estadia. Mas, o que realmente acontece nos bastidores do clube que pode definir seu destino? A trajetória do volante, no entanto, não é simples. No Vasco, onde esteve desde 2022 até agosto de 2024, sua passagem foi marcada por altos e baixos. Embora tenha sido o principal nome para a posição de volante em várias ocasiões, Zé Gabriel também enfrentou críticas, principalmente pela sua inconsistência em algumas partidas. Em 2024, a chegada de novos jogadores para o setor fez com que Zé Gabriel perdesse espaço, até ser emprestado ao Coritiba. Agora, com o fim do empréstimo se aproximando, a dúvida persiste: ele continuará no futebol paranaense ou retornará ao Rio de Janeiro para uma nova tentativa no Vasco? O futuro de Zé Gabriel promete muitas surpresas para os próximos meses. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nas últimas horas, um vídeo viralizou nas redes sociais e deixou os torcedores do Vasco da Gama em polvorosa. O conteúdo traz o ex-jogador e atual presidente do América RJ, Romário, em uma conversa onde, supostamente, ele desdenha da importância do Vasco no cenário do futebol brasileiro. O Vasco não tem mais a grandeza de antes, teria dito o baixinho, gerando uma reação imediata de revolta entre os fãs cruzmaltinos. Este comentário, somado ao histórico de desentendimentos de Romário com outros clubes e figuras do futebol, parece ter tocado um nervo sensível. O que era para ser uma conversa descontraída entre amigos, se transformou rapidamente em um campo de batalha nas redes sociais. O vídeo, embora sem confirmação oficial, foi suficiente para que a hashtag Romário Traidor se espalhasse como fogo em palha seca. Para os vascaínos, a atitude de Romário não é novidade, pois o ex-atacante, ídolo em outros clubes, já havia mostrado uma postura distante, muitas vezes, controversa quando o assunto era o gigante da colina. Mas, desta vez, o tom de desprezo parece ter sido excessivo, e a torcida reagiu com força. Romário, que já foi treinador e ídolo do Vasco, é uma figura polêmica, sempre envolta em discussões sobre seu comportamento dentro e fora de campo. Apesar de ter sido um dos maiores ídolos da história do clube carioca, o baixinho nunca foi de seguir as convenções do futebol, com seu estilo irreverente, por vezes, descompromissado com a ética profissional. Isso, aliás, sempre alimentou uma relação conturbada entre ele e a torcida vascaína, que ainda guarda rancor de sua breve passagem como técnico e de algumas declarações menos favorecedoras ao clube. Mas o que mais tem irritado os torcedores não é apenas o comentário infeliz de Romário. É o fato de que o ex-jogador tem se afastado cada vez mais de suas origens vascaínas, preferindo se aproximar de clubes rivais, como o Flamengo e o Fluminense, e agora presidindo o América RJ. Uma atitude que é vista como uma forma de menosprezar a importância de seu passado no Vasco. Para muitos, a ação parece ser um verdadeiro tapa na cara da torcida que o aplaudiu nos anos 90, quando ele foi protagonista de conquistas memoráveis com a camisa cruzmaltina. Romário de Souza Faria, o baixinho, sempre foi uma figura de personalidade forte e inconfundível, tanto dentro quanto fora de campo.
Conhecido por sua habilidade excepcional como atacante, ele também se destacou por sua postura irreverente, muitas vezes, polêmica. Ao longo de sua carreira, Romário demonstrou um comportamento que desafiava as convenções do futebol, sendo muitas vezes criticado por sua falta de compromisso com os treinamentos e pelo estilo de vida boêmio. Em várias ocasiões, ele admitiu que, se tivesse seguido uma rotina mais rígida de disciplina e alimentação, poderia ter conquistado ainda mais títulos e feitos no esporte. No entanto, sempre deixou claro que seu modo de viver de maneira livre foi o que o tornou feliz. Sua relação com os clubes pelos quais passou também reflete essa personalidade disruptiva. Embora tenha sido ídolo em gigantes como Flamengo, Fluminense e, claro, o Vasco da Gama, Romário nunca foi de agradar a todos, o que gerava controvérsia tanto dentro das equipes quanto com a torcida. Sua liderança em campo, aliada a um temperamento difícil, fez com que se desentendesse com técnicos e colegas de profissão, mas ao mesmo tempo, seu talento incomparável sempre fez com que fosse respeitado pelos adversários e admirado por muitos. Para ele, o futebol sempre foi uma expressão de liberdade, e não uma mera profissão ou meio de seguir regras impostas. Fora dos gramados, a personalidade de Romário também se manifestou de maneira ousada e até provocadora. Após sua aposentadoria, ele mergulhou de cabeça na política, tornando-se uma figura controversa no cenário político brasileiro. Como deputado e senador, sua atuação foi marcada por declarações polêmicas e posturas que dividiam a opinião pública. No entanto, sua passagem pela política não surpreendeu aqueles que conheciam sua forma de agir de maneira direta e sem filtros. Ele não era alguém que se preocupava com a opinião alheia, sempre foi um homem de atitudes e decisões que iam de encontro às convenções, um comportamento que, embora fosse motivo de críticas, também lhe conferiu um caráter autêntico. Romário nunca se furtou a ser quem é, sem se importar com as críticas ou julgamentos. Seu comportamento muitas vezes causou distanciamento entre ele e outros ídolos do futebol, mas, paradoxalmente, isso também o fez um personagem único. Enquanto muitos tentam seguir um caminho mais certinho, Romário sempre foi fiel à sua essência, alguém que respeitava sua individualidade e não se curvava diante das expectativas de outros. Isso, certamente, é um dos aspectos que fazem dele uma figura admirada por uns, criticada por outros, mas inegavelmente memorável na história do futebol brasileiro. As redes sociais fervilham com os protestos de torcedores indignados, mas também surgem questionamentos sobre o que realmente acontece por trás dessa história. O vídeo é real? Romário realmente desdenhou do Vasco? Como ele vai lidar com as consequências dessa revelação? O ex-atacante sempre foi mestre em causar polêmica, mas desta vez, parece que ele atravessou uma linha vermelha. O tempo dirá se o baixinho conseguirá reverter essa imagem ou se sua relação com o Vasco e seus fãs ficará permanentemente marcada por esse episódio. Até lá, o rumor continua a agitar as discussões entre os torcedores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.